Aí. Então tá, então vamos dar bom dia oficialmente, né, que a gravação começa. E não sei se veio. A Bianca entrou agora, ótimo. Bom dia, Bianca. Se quiser por vídeo, fique à vontade. Na verdade, vocês nem vão aparecer na gravação porque eu vou botar a tela aqui do PowerPoint, então vocês nem vão aparecer. Aparece na gravação. Aparece na gravação? Aparece. Mesmo se eu colocar a tela inteira, eu acho que não. Aparece. Por aqui aparece. Ah, sim, mas eu vou colocar a tela inteira, ó. Sim. Sim, Vocês estão vendo a tela inteira. Sim, é que fica na gravação daqui do Conference Web fica compartimentado, fica tipo as câmeras vão lá. Entendi. Tá. Então, se não quiser aparecer na gravação, também podem tirar o vídeo, não tem problema. Vamos lá, então. A Bianca está ouvindo bem? Agora tô. Ah, legal. Então, vamos lá, então. Eu vou começar. Então, olha, como eu disse para vocês, a ideia era trazer um exemplo, né, de uma leitura do Augusto dos Anjos seguindo aquele método do João César. Algumas coisas só, né? Primeiro, eu acho importante vocês trabalharem nas leituras de vocês, então eu vou trazer essa leitura de exemplo minha aqui, vou explicar com calma, etc., mas a minha ideia é deixar tempo, ainda hoje, se possível, e durante a semana até sexta, para vocês fazerem a de vocês, e na sexta trazendo para a gente conversar, tá? Outra coisa, eu tinha um monte de leitura, né, que eu coloquei algumas aí para vocês, como se a gente fosse trabalhar em sala de aula, e acabou não dando tempo. Não tem problema, acho que a gente desenvolveu bem as questões, as discussões foram boas, né? De todo modo, esse material fica aí no Moodle, e eu vou colocar mais alguns para vocês poderem baixar e terem isso em casa. Uma das indicações de leitura, que é o livro do Fábio Durão, eu coloquei só a referência do livro, porque ele tem direito autoral, ele está à venda, não é nada caro, é um livro pequeno, tá? Então não me senti no direito de curto-circuitar o direito autoral do Fábio Durão, que é meu amigo, né? Mesmo que não fosse, enfim, é uma coisa meio estranha. Ele não é um cara que já esteja fora de circuito, como tem muito caso, né? Do Antônio Cândido, de outros, né? Que a gente coloca, do Bose, mesmo da Luciana Picchio, né? Mas no caso dele é um livro recente, né? Então eu achei mais condizente não botar aí, tá? Bom, vamos começar então. Como eu falei, a minha ideia é trazer um exemplo, né, de leitura do Augusto dos Anjos, como eu disse, seguindo o método do João César, tá? Então, o primeiro ponto, tá? O que eu chamei, ele não chama disso, eu estou chamando de close reading, né? Que é aquele exame, aquela análise detida, minuciosa, da obra, né? O caso, né, a gente pode, assim, vendo de longe, imaginar dois tipos dessa leitura minuciosa, né? Aquela que já é motivada, ou seja, eu tenho uma hipótese inicial e vou tentar ir atrás dela para provar, né? Ou eu tenho uma ideia aproximada de onde procurar, então eu vou fazer a minha leitura já focando os elementos que eu suponho vão dar a resposta, vão dar algum tipo de resposta, que eu não sei qual é ainda, mas que são elementos que eu, de antemão, eu acho, esses elementos, a impressão que eu tenho é que eles vão me dar algum tipo de indicação específica dessa obra ou desse autor, né? Ou um terceiro tipo, que é aquele em que eu vou lendo livremente e vendo o que surge da obra, que tipo de hipótese eu formulo ao longo dessa primeira leitura, tá? Então, grosso modo, teria essas três possibilidades, né? Essa que eu vou fazer aqui se encaixa na segunda, tá? Havia a ideia de trabalhar com técnicas de versificação, não só do Augusto dos Anjos, de vários poetas, aliás, é o projeto, um dos projetos grandes que a gente está desenvolvendo no NUPIL, né? Trabalhar o uso de técnicas de versificação de obras poéticas publicadas entre 1870 e 1920. E ver que tipo de uso é feito, que grupos de poetas surgem com uso semelhante dessas técnicas do verso, tá? Então, a gente começou a analisar Augusto dos Anjos, não sabia bem o que ia dar, mas a ideia era, no mínimo, fazer uma caracterização da construção do verso, né, no Augusto dos Anjos. Bom, então vamos lá. Para isso, tá, a gente usou aliás, nessa altura nem tanto, a gente usou o Daily Notes, tá, para fazer marcação de algumas
figuras de construção, né, alguns fenômenos de construção do ritmo do verso, né, que tinham a ver com o autor, seja porque, quer dizer, a gente sabia já que o autor tinha essas características e fomos atrás delas, né, mas é algo também que, mesmo que seja um leitor que nunca leu Augusto dos Anjos, ele, nos primeiros versos ele vai notar pelo menos boa parte desses fenômenos. Quais são eles? Bom, o vocabulário filosófico, tá? O vocabulário científico, tá? A sinérese, que aí já é uma hipótese prévia, ou seja, na verdade, um comentário do Félix Eugênio da Silva Ramos, dizendo que os parnasianos não gostavam muito do verso romântico, né, porque achavam que ele era um verso frouxo. Por quê? Porque eles tinham muito hiato e os parnasianos primavam em tentar sempre fazer ditongo. Quando, em vez do hiato, eu forço um ditongo no meio da palavra, isso chama sinérese. Então, esse foi o comentário do Péricles, e em cima dele que a gente está examinando esses poetas todos, essas obras de 1870 a 1920. Né? Outra figura procurada foram sinalefas complexas. Tá? O que é sinalefa complexa? É aquela que é antinatural, que é muito difícil de ser reproduzida, que envolve elisão de fonema, não só a sinalefa. Você vai juntar, às vezes, 3, 4, até 5 vogais numa só sílaba, e você vai fazer elisão para poder fazer a sinalefa. Tá? E Augusto dos Anjos, a gente já sabia, era um mestre da sinalefa complexa. Né? A tese de doutorado do Adiel, que foi quem construiu a oidose, ele construiu para a tese dele, né? Ele é um pesquisador do Lupil, o oidose mede o nível de artificialidade do encontro da acomodação silábica do verso. Né? Então, uma sinalefa ela pode ser muito imediata, muito natural ou muito artificial. Né? E ele fez isso, ele analisou uma série de poetas do século XVI até o século XX. E dos poetas todos que ele analisou, aquele que usava mais sinalefa era o Santa Rita Durão. Mas aquele que tinha sinalefas mais forçadas, mais complexas, era Augusto dos Anjos. Né? Então a gente quis marcar isso. Né? E uma terceira coisa que eu achei interessante, né? Aí foi um palpite meu que tem se revelado muito fértil, né? Que é o uso do João Bemont. Tá? O João Bemont, para quem não lembra, é quando um sintagma começa num verso e termina no verso seguinte. Tá? Agora, a ideia não era comparar com outros poetas, era ver a evolução cronológica, a evolução temporal desses fenômenos, aí, desse processo de acomodação silábica no verso Augusto dos Anjos. Tá? Alguma pergunta até aqui? Alguma curiosidade? Alguma dúvida? Alquimar, só uma questão, eu estava pensando assim, vocês já pararam para olhar essas sílabas tônicas dele, assim, tipo, onde que ele prefere terminar a contagem do verso, assim? Tipo, na penúltima, na última? Porque eu estava pensando, assim, que nos momentos onde aparece o Enjambemã, ele tende a fazer a sílaba tônica na final. Eu ainda não encontrei nenhuma que ele não faz isso. E aí, nas outras, ele tende a ir para penúltima e antepenúltima, sabe? Caramba, você está dizendo o seguinte, quando tem Jean Bemont, ele usa a palavra oxítono no verso, é isso? Isso, Pô, não tinha reparado nisso, Bianca. Muito interessante. Vamos trabalhar nisso? Sim. Vamos? A gente escreve um artigo. Que tal? Não, sério, tô falando sério. Pode ser. Vamos fazer? Não, tô brincando, tô falando sério, vamos ver isso. Porque, na verdade, esses dados aí foram extraídos de uma disciplina optativa que eu dei uns anos atrás. Eu trabalhei com os alunos e eu dividi em duplas, cada dupla pegava, eram 10 alunos na optativa, cada dupla pegou um processo para marcar. Né? E aí que nasceu a coincidência. Alguém falou, gozado, sempre que eu marco isso, a outra pessoa já marcou aquilo. Daí que a gente viu a coincidência. Né? Mas vamos pensar nisso. Né? Realmente eu não tinha reparado. Eu preciso. Acabando aqui, me lembra que eu tenho marcação de João Bemont no Augusto dos Anjos.
tá tudo marcadinho. Me lembra, por favor, não me deixe esquecer, me lembra que eu vou abrir o arquivo XML e a gente vai dar uma olhada nisso. Vamos ver isso aí, dá para verificar rapidinho isso mesmo, dá até para quantificar, tá? Vamos ver isso aí. Deixa eu voltar lá, então. Então, olha, esse aqui foram os resultados, tá? Que surgiram, tá? Essa aqui, então... Oi, pode falar. Eu não entendi ali desse gráfico, porque, tipo assim, você falou que ele é o que tem das complexas ali, peraí. Sinalefas complexas, só que tá tão baixinho, tipo, ele tem as mais complexas, mas ele tem poucas complexas, é isso? Tipo... Não, ele tem uma quantidade média de sinalefas, mas as sinalefas deles, em geral, são complexas. Comparando Augusto dos Anjos com obra de outros poetas, tá? Daqueles poetas que o Odiel estudou na tese de doutorado dele. Tá? Como eu disse, o que usa mais sinalefa, na média, tantas sinalefas por verso, tá? Ou por estrofe, né? Tanto faz, é o Santa Rita do Durão. Mas aquele que tem a maior porcentagem de sinalefas complexas é Augusto dos Anjos. Tá? Tá, entendi. Ele não usa mais, ele não é o que usa mais sinalefa. Eu acho que é o segundo que usa mais. O maior é o Santa Rita do Durão. Mas ele é o que tem uma porcentagem maior de sinalefas complexas. Tá? Entendi. É isso, né? Então aqui a gente fez, né, pegou as obras do Augusto dos Anjos e a gente fez essa distribuição cronológica aí, né? Então o Jobemon tá em azul, é esse aqui, tá? As sinalefas complexas estão aqui, tá em vermelho. A Cineres está aqui nesse verde meio xoxo aqui. O vocabulário científico está em roxo e o filosófico está em azul, tá? Mas aí tinha uma questão, a gente pegou aqui números absolutos, tá? Então, por exemplo, em 1900, sei lá, tinha aí duas, sei lá, aqui, 1901 tinha 150, o Jean Beaumont tinha 50 Cineres e vai por aí afora, né? Mas isso aqui já revelou, tá vendo, ó, uma proximidade aqui entre Cineres e Jean Beaumont. Mas isso aqui não é um bom número, por quê? Porque eu estou pegando um número absoluto, tá? 150 Jean Beaumont aqui, aqui deve dar uns 40. Mas se eu tenho aqui, em 1901, sei lá, vou dar um chute hipotético, 500 poemas, tá? Com 150 Jean Beaumont, a média vai ser o quê? 7,5, né? Jean Beaumont por poema. Agora, se aqui eu tenho 40 Jean Beaumont, eu tenho um poema só, pô, aí o uso é muito mais intenso, tá? Então, qual foi o segundo passo? Fazer essa distribuição de acordo com a quantidade, fazer algo ponderado, ou seja, eu vou fazer a média por verso, né? Não vou fazer um número bruto, tá? Então aqui eu vou ter, agora sim, ó, o Jean Beaumont está em azul, tá? Esse verde xoxo aqui está Cinérese, agora eu tenho algo mais comparável, né? Aqui eu vou ter 0,125 Cinérese por verso, e eu vou ter 0,18, sei lá, Jean Beaumont por verso. Agora eu posso comparar, né? Agora sim fica mais comparável, né? Então eu tenho aqui embaixo o filosófico em azul, o científico em roxo e a sinalefa complexa está aqui em vermelho, tá? Então o que eu estou notando aqui, né? Que o vocabulário filosófico começa a ser usado a partir de 1908, ó, e dá uma subida boa até 1911. Aliás, nós usamos apenas os poemas cujas datas eram conhecidas, claro, né? Os que não eram conhecidos não entraram aqui na nossa análise, tá? O vocabulário científico, vocês veem aqui, ó, ele começa em 1904, vai subindo, sobe bastante a partir de 1907 até 1910 e cai em 1911, tá? Sempre quantidade do processo por verso, tá? Então, num certo período aqui, ó, científico e filosófico caminham juntos, daí ele começa a se opor. A partir de 1909, né, o científico continua subindo, o filosófico cai. Quando o científico cai, o filosófico sobe, né?
E essa complementaridade, no final aqui, aparece praticamente o tempo todo na relação entre anjo-bemol e sinérese. Ó, o anjo-bemol sobe, a sinérese desce um pouco. A sinérese sobe, o anjo-bemol desce um pouco. Aqui eles estão iguais, aqui sobe um pouquinho a sinérese, desce o anjo-bemol, ó, sobe um, desce o outro. Aqui talvez seja um único momento em que eles coincidem, descendo e descendo, né? Aqui desce, aqui sobe, aqui também coincide, sobe e sobe, né? Aqui muito claro, né? Desce um, sobe o outro, ó, sobe um, desce o outro, desce um, sobe o outro. Tá? Então praticamente eles são complementares. Parece que quando um sobe, o outro aumenta e vice-versa para compensar alguma coisa. Tá? Deu para acompanhar isso? A Kátia está ouvindo bem? Tranquilo? Sim, estou ouvindo. Uhum. Deu para acompanhar. Tá, tô aqui. Qual que é o critério para, tipo, palavra, coisa científico? É vocês que determinam o que Sim, é? a gente foi na análise, claro. Não é uma coisa automática e objetiva, 100% objetiva. Né? A gente, claro, usando o bom senso, né? Quando ele fala, sei lá, de rotores, por exemplo, né? Não lembro se ele usou essa palavra, estou inventando um exemplo aqui, né? Está ligado à tecnologia, tá? Sobretudo, tá? Quando ele fala de criptógamas, quando ele fala de fanerógamas, sei lá, diptomácia, esse vocabulário grego ou latino da botânica, evidentemente, é vocabulário científico. No caso filosófico, foi realmente referência direta a conceitos muito conhecidos, tá? Ou nomes de filósofos, por exemplo. Tá? Mas é sempre, Érica, resultado de uma leitura. Há um grau de arbitrariedade aí que não só é impossível, mas é indesejável que a gente elimine. Afinal, a leitura é subjetiva, é a nossa leitura. Tá? Mas então a gente viu isso, né, juntando os dados todos. Tá? Bom, aqui a gente pegou os dois, então. Pegamos a sinérese, tá, e o anjo-bemol, só os dois. E esse foi o resultado. Né? Eu peguei só esses dois aqui, né, e botei num gráfico apenas. Tá? Bom, então essa foi a leitura, a close reading. Tá? Aí o segundo ponto do João César, no caso Augusto dos Anjos, é uma possibilidade, que é fazer a obra específica que está sendo lida, dialogar com as demais obras do poeta, ele só tem esse livro. Então, isso aí você tem que pular, não tem como fazer isso. Né? Você poderia fazer com outro gênero, comparar com cartas, com obra em prosa, com poesia de circunstância, né? Mas, enfim, vamos né, pegar vamos admitir que é um livro só que ele produziu. Então, não tem como fazer isso. Tá? O terceiro, sim, são as intertextualidades. Né? Aí eu vou pegar aqui um artigo meu que eu publiquei há bastante tempo, 95, numa revista lá portuguesa, Nova Renascença, chamado A Arca dos Palimpsestos, né? Em que eu detectei uma série de intertextualidades, tá? Do Augusto dos Anjos. Eu vou só comentar o que eu escrevi para vocês terem uma ideia. Né? Então, o que eu encontrei? Por exemplo, versos que ele escreveu entre 1900 e 1902, há muito diálogo com o romantismo. Tá? Como o poema Mágoas, O Condenado, o Soneto, Infeliz, Noivado, Esmola de Dulce, etc. Tá? A gente vai achar muita correspondência com aquela sentimentalidade, certo grau de idealização do romantismo. Tá? Outros poemas, como Versos de Amor, tá? Esse texto está sem data, né? Eles vão dialogar agora com o Barroco. Tá? Inclusive, alguns críticos aproximam o Euclides da Cunha do Augusto dos Anjos nessa complexidade de vocabulário científico que no Euclides é patente, é a primeira coisa que salta aos olhos, assim como em Augusto dos Anjos. Tá? Então há um barroquismo aí exagerado no sentido do uso de um vocabulário das botânicas, das ciências biológicas e vai por aí afora. Tá? Augusto dos Anjos não deixou de flertar, evidentemente, com o simbolismo. Em muitos poemas a gente vê uma sonoridade assim muito bem arquitetada,
aliterações muito óbvias, um ritmo forte, um ritmo muito dissonante, não é um ritmo típico do simbolismo, mas há um investimento num ritmo diferente que chama muito a atenção, né? Em alguns poemas, inclusive, ele lembra muito o simbolismo mais tradicional, né, do Afonso de Guimarães, do Cruz de Souza, né, e em poemas como Bacarola, Plenilúnio, Indolência, Cítara Mística, e vai por aí afora. Tá? Agora, ele não deixa também, de alguma forma, de piscar o olho para o parnasianismo. Por exemplo, né, ele tem um poema chamado Anal, que lembra bastante um poema, a galera romana, perdão, tá errado aí, não é a galera grega, é a galera romana, do Alberto de Oliveira, é o vaso grego, a galera romana, tá equivocado aí, né? Então tem um certo eco muito evidente de um famoso poema de um dos mais típicos parnasianos do Brasil, né? Agora, há outros poemas, como a Caridade, que vai lembrar a poesia escolar, a poesia do livro paradidático do Olavo Bilac. Ele fez muito livro assim, né? Poemas parnasianos, mas escritos para criança, para adolescente, né? Então vocês vejam, né? Eu estou colocando aqui uma série de intertextualidades, muito mais com movimentos literários, né, e com um ou outro poeta. Mas isso aí está muito evidente na leitura que se pode fazer do Augusto dos Anjos, esse diálogo vário, esse diálogo plural que vai do barroco até os seus contemporâneos do parnasianismo. Tá? Alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa? Tranquilo? Então essa é a parte das intertextualidades. Tá? Bom, aqui eu peguei um trechinho. Opa, peraí. Devia ser esse aqui, eu troquei a ordem. Eu vou entrar no contexto histórico-literário. Tá? E aí, num artigo que a gente publicou, em cima daqueles dados lá que a gente anotou no Daily Notes, né, eu peguei algumas coisas, né, da Flora Susequinde para tentar entender essa ligação do Augusto dos Anjos com a sua época, tentando ver se isso nos dava alguma explicação para aquela estranha complementaridade entre os Anjos e as Cinéreses. Tá claro isso? Tranquilo? A Flora Susequinde diz, né, que a linguagem... Desculpa, só um pouco de café para ver se ele limpa a garganta. Aquela linguagem preciosa, alambicada, até difícil, rebuscada dos parnasianos, segundo a Flora, é um modo de resistir às mudanças da vida, às mudanças, à aceleração do ritmo da vida urbana no começo do século XX. Tá? Essa é uma das teses principais, mais interessantes do livro Cinematógrafo de Letras. Tá? E aí a ideia foi ver, bom, vamos ver como é que Augusto dos Anjos se relaciona com isso. Né? Bom, que mudanças são essas? A gente já discutiu isso em algum momento, mas enfim, uso da máquina de escrever, cinema, rádio, a cultura americana começa a entrar, né? Então a gente vai ter uma série de inovações tecnológicas que vão mudando esses ritmos, mudando muito, e evidentemente o ritmo da vida urbana. Tá? Bom, o que a Flora diz então, né, é que a todos esses elementos, vamos adicionar aí a imprensa publicada em grandes quantidades, usando agora fotografia, tá? Aparece a figura do repórter, coisa que a imprensa no século XIX ela foi, no geral, muito mais doutrinária, muito mais analítica. A notícia, o furo, a primeira página, o grito do jornaleiro na rua, isso é muito do início do século XX, é um novo modo de ver a imprensa. Né? Então, a gente tem aqui, né, alguns tipos, né, a Flora fala de algumas maneiras de o escritor se relacionar com isso. Né? Bom, eu vou passar, não vou tentar tudo nisso aqui, mas enfim, ela diz que, não repetindo, que os parnasianos fazem algo que o Antônio Cândido viu num romance muito bom do Godofredo Rangel, chamado Vida Ociosa. O Cândido disse que o Godofredo Rangel tinha uma escrita caligráfica. O que é isso? Ele escrevia lentamente, com calma, né, como se fosse um
um funcionário de cartório, né, que tem aquela letra maravilhosa, bonita, lenta, muito bem desenhada, com calma, sem pressa alguma, para se contrapor ao ritmo vertiginoso, cada vez mais vertiginoso da vida moderna, no começo do século XX. E a Flora fala que os parnasianos também faziam isso a seu modo, né? Também tinha uma espécie de escrita caligráfica, que era a escrita preciosista deles, né? Bom, no Augusto dos Anjos, digamos, né, vamos tentar então interpretar essas características do verso do Augusto dos Anjos, tá? Tentar interpretar à luz dessas questões que a Flora amarra entre o contexto histórico e a literatura, né? No geral, a gente sabe muito bem, é quase que um lugar comum, que o Augusto dos Anjos ele trabalha muito com imagens fortes, né, de morte, de podridão, né? Ele repete constantemente que o ser humano é um animal biológico que vai apodrecer como toda espécie vive e vai morrer, vai acabar, né? Não há muito lugar para uma visão idealista religiosa do Augusto dos Anjos, né? Só que ele tem uma consciência trágica disso, porque ele mostra que o ser humano vai apodrecer como toda espécie animal, como toda espécie viva, aliás, não só animal, né? Mas o homem é o único que tem consciência disso. Então, nesse ponto, de certa maneira, o Augusto dos Anjos está mostrando uma coisa aí que vai aparecer na filosofia do Heidegger, né? Que é a tragicidade da existência, ou seja, o homem existe para a morte e tem consciência disso. É o que diz o Heidegger, entre muitas outras coisas, né? Então, é como se houvesse um conflito entre a parte natural do ser humano e a parte cultural. E esse conflito entre natureza, ou instinto e civilização está na raiz do pensamento do Freud. E não me consta que Augusto dos Anjos tivesse sido leitor do Freud. Tá? Não me consta, mas de todo modo ele está pegando isso que é o que há de mais atual na Europa, no mundo inteiro, né? Em termos de pensamento ou psicanalítico ou filosófico. Tá? Agora, qual é a técnica, qual é a estratégia poética do Augusto dos Anjos para reforçar essa tragicidade? Ele parece que repete insistentemente, que nem aquele sino do poema Catedral do Afonso de Guimarães, né? E o sino em lúgubres responsos, pobre Afonso. Ele repete isso o tempo inteiro. E Augusto dos Anjos parece que repete o tempo inteiro dizendo assim, olha, você vai morrer, hein? Você vai apodrecer, hein? E você sabe disso, hein? Olha só, né? E fala isso o tempo todo. Agora, é como se ele quisesse acelerar esse processo, dizer, ó, e não vai ser demorado não, vai ser logo, está na esquina, né? Como se a voz poética dele tivesse esse prazer sádico, né, de anunciar para a consciência humana que ela é uma espécie viva e vai apodrecer como todas as outras, né? Um dos poemas que vocês leram, daqueles 3 sonetos, é Podre Meu Pai. É a expressão inicial do poema, do soneto, né? Ora, veja bem, vamos analisar as duas figuras aqui que apareceram ter essa relação de complementaridade, o Jean-Beaumont e a Cinérese, né? O que é a cinérese? A cinérese é quando você transforma um hiato num ditongo. Ou seja, algo que seria falado com uma pausa no meio, essa pausa é cortada. Tá certo? Então, isso corresponde a uma aceleração do verso. Tá? O que é um Jean-Beaumont? O Jean-Beaumont é quando você, como eu falei, começa um sintagma num verso e termina no começo do outro. Uma parte do sintagma está no final de um verso, a segunda parte do sintagma está no início do verso seguinte. Isso causa um efeito, a gente já mediu inclusive, né, um efeito até perceptível, palpável, de um pequeno encurtamento dessa pausa maior de final de verso. Então também temos aceleração aí. Então o que o Augusto dos Anjos faz? Né? Não só na insistência em repetir que o ser humano vai apodrecer, como toda espécie viva, ele tem consciência disso, mas ele acelera no próprio ritmo, é como se ele dissesse, olha, estão vendo o meu ritmo? Ele é mais acelerado, para mostrar que você vai morrer logo. Então há uma possível, essa foi a hipótese nossa no artigo que a gente escreveu, tá? Há uma muito provável equivalência, ou um diálogo,
entre a temática dele e esses mecanismos que aceleram. Vejam, né? Quando um deles, a cineres, começa a descer, o outro parece que sobe para compensar, para que a aceleração continue. Tá certo? Então, nessa quarta ação do método João César, o que a gente conseguiu fazer é mostrar um certo nexo, uma certa conexão lógica entre uma característica formal da construção do verso de um poeta e elementos importantes do contexto histórico-literário em que ele vivia. Tá certo? Então, esse é o exemplo, né, bem encurtado, é claro, tá? Da aplicação do método do João César a uma certa análise dos poemas do Augusto dos Anjos, com a peculiaridade de que, tendo só um livro, não pudemos fazer, né, aquela segunda ação, que seria pegar a obra toda e comparar com aquela obra específica. A obra específica já é a obra toda. Tá? Então, questões, curiosidades, dúvidas, observações, vamos lá. A parte 5 seria o quê daí? No seu negócio? Eu não quis entrar justamente para não tornar isso mais simples. Não seria uma parte 5, né? O que o João César não fala de 5 partes, ele fala de 4. A né? sua 5. Pois seria essa ideia de a gente seria, digamos, mais um pressuposto do que uma ação. Né? Qual é o pressuposto? A gente está sempre tomando cuidado de analisar a nossa leitura, sempre estar lendo a nossa leitura o tempo todo. Não perder controle sobre ela. Controle total a gente nunca tem, lendo qualquer obra literária. Mas tendo um mínimo de distanciamento de vez em quando. Pare e olhe e veja o que eu estou fazendo. A cada momento. Né? O que eu estou fazendo agora? Por que eu faço isso? Quais são os problemas que podem advir dessa minha hipótese, dessa minha técnica, dessa minha sistemática de leitura? Quais podem ser os pontos positivos? Tá? Digamos, é mais um conselho, é mais um pressuposto básico metodológico que serve para qualquer ciência. Sempre está observando a observação. Sempre está vendo como é que a experiência é feita. No nosso caso, como que a leitura é feita. Tá? Seria isso, Érica. A Érica perguntou, né? Seria isso. Tá? E o negócio da aceleração é em todos os poemas ou é só nos que tem tema de morte? Não, em todos. Em todos que a gente datou. Né? Deixa eu voltar aqui para você ver. É só para você pegar. Ó, deixa eu voltar aqui nas... Ó, tá vendo aqui? Aqui eu vou pegar só os dois aqui, tá? São poemas que vão de 1900 até 1911. São os que nós temos datados. Em 12 já é publicação do livro, então os poemas já estavam prontos. Alguns meses ou quase um ano antes. Tá? Então você vê que essa complementaridade acontece ao longo de todo o período. A não ser em 2 anos aqui, em que tem uma similaridade, né? Nos outros períodos todos, nos outros anos todos, há uma complementaridade. Veja que nunca é zero, né? Ele está sempre usando cineres e Jean Beaumont ao mesmo tempo. Veja que nunca está zerado. Às vezes ele usa pouca cineres, mas usa muito Jean Beaumont. Né? Às vezes usa pouco Jean Beaumont, mas vai usar muita cineres. Tá? Em todos. Em todos os períodos dos poemas cujas datas são conhecidas. Nem todas são conhecidas. Essa é a questão também. Tá? Então a gente fez esse recorte. Tá? De novo, aquela sua pergunta, Eric, sobre o que eu estou lendo, essa sistemática de sempre estar recuando e lendo a leitura, é que levou a gente, por exemplo, a observar aquele dado inicial, aquele dado bruto. Que a gente pegou a quantidade bruta, né, de Jean Beaumont, de Cinere, de Sinalefa, mas de repente eu recuei, né, aí foi coisa que eu conversei com os alunos depois, eu percebi que, caramba, esse dado bruto, né, essa quantidade absoluta, não diz muito. Tá? Se eu tenho um pouquinho de Jean Beaumont em pouquíssimos versos, pode ser mais representativo do que eu ter mais Jean Beaumont, mas numa porção de versos, entendeu? A questão aí é a relação desse fenômeno com a quantidade de versos em que ele aparece. Daí que a gente fez o segundo gráfico.
Tanto que o primeiro, no absoluto, os bemol e sinéries caminham juntos, né? Então, na verdade, não é isso. A gente tem que ver a quantidade relativa, tá? Então, essa foi uma das consequências desse ler a leitura, né? Estou lendo certo? Esses dados que eu tirei realmente dizem o que eu quero, dizem alguma coisa que eu possa confiar, ou eu estou tendo uma ilusão de ótica aí e estou analisando errado? Isso vale para dados, vale para hipóteses, vale para interpretações, vale para uma série vale para tudo que você vai construindo na sua leitura. Tá? Tranquilo? Então, ficou claro a aplicação do método João César nesse exemplo aqui, simplificado, que eu trouxe para vocês? Ficou claro? Então tá, como eu disse, eu quero que vocês, na sexta, me tragam, né, algo pronto para a gente poder conversar. Tá? Então eu quero deixar esse tempo, ainda que vai sobrar de aula, para vocês trabalharem. Né? Mas antes disso, eu não esqueci não, Bianca, deixa eu ver aqui aquilo que eu falei para você, né? Aquilo que você encontrou, né? Deixa eu procurar aqui, peraí. Daqui a pouco eu vou tentar achar aqui e já abro aqui, já compartilho a tela. Peraí, deixa eu abrir aqui onde é que ele está? Onde que ele sumiu aqui? Caramba. É o Notepad. Pronto. Tinha sumido. Deixa eu abrir ele aqui. Se ele já está aqui, eu acho que eu tenho a impressão que ele já está aqui. Tentando abrir aqui, vou compartilhar a tela, vocês veem o que eu estou fazendo, não fico eu falando e vocês não sabem do que se trata. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né? Estão vendo? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Aqui está o XML do Augusto dos Anjos, tá? Aí eu fiz manual isso aqui, fiz na unha e fiz de novo, tá? Ó, Tem como dar um pouquinho de zoom ou não dá aí? Oi? Um pouquinho de zoom tem como ou não dá aí? Tem, acho que tem sim, peraí. Deixa eu ver aqui, visualizar. Zoom. Dá pra ver agora? Um pouquinho mais. Bota mais. Aí, agora sim. Tá. Então eu vou procurar, eu marquei tudo com essa expressão aqui, é um jomba, tá? Ó. Vamos vir para cá isso. Ó, aqui tá hialino, é uma paroxítona. Aqui tá anti também. Tá? Aspecto, nele, aquele, por enquanto só paroxítona, Bianca. Atender, sim, esse é oxítono. É o primeiro que aparece. Encheu, oxítono. É o segundo. Que eu procurei mais nos sonetos, esse aí é o primeiro, né? Ah, tá. Envolve paroxítona, incestuoso paroxítona, né? Neurona paroxítona, tá? Opa, peraí. Aqui em cima. Aqui, ó. Peraí, vamos ver de novo. Ó, agora tá no começo. Procedo, paroxítona, viva paroxítona, subjetiva paroxítona, ó. Liames, aperta, indefiníveis, tudo paroxítona. Depois a gente pega os sonetos. Medonha, intestinos, inventariante, doudo, reduzir-se, tudo paroxítona. Requintadíssimas, aqui tem uma proparoxítona. Escancara, trança, tudo paroxítona. Prova, ao que parecer um soneto, se eu não perceber, me avisem. Água, infausta, cabeça, tá? Aqui, esse aqui é um soneto, tá? Olha,
obsoleto, paroxítona, solo, paroxítona, heterogêneo, paroxítona. E é esse. E Goethe, paroxítona. Tá? Depois tem Chego, aqui também é soneto, paroxítona. Esse também é soneto, carnificina, paroxítono. A ideia, luta, paroxítono. Tudo soneto, hein? Vorazes, medonha, paroxítona. Ó, tudo soneto. Impuros, fecundante, fatal. Tá vendo? Esse aqui é o primeiro oxítono que aparece. Tá? Então eu acho que, pelo que está aparecendo aqui, ele está seguindo a tendência normal da língua, que é de ter muito mais paroxítono do que oxítono. Tá? Agora, tem que ver... o que eu fiz aqui? Não levantei a mão. Espera aqui. É isso que eu queria marcar. Talvez tenha sido o modo, Bianca, como você marcou o João Belmont. Tá? Que não é, a gente acha que é fácil. Eu dei a definição muito rápida e rasteira aí, mas quando a gente vai marcar, nossa, parece um monte de caso que você não é fácil decidir, nem um pouco fácil. Aliás, é bastante complicado. Tanto que um dos resultados dessa nossa pesquisa é dotar o OIDOS de uma ferramenta, de uma funcionalidade para anotar automaticamente um João Belmont. Para que a gente quer fazer isso? Para que a gente ache no João Belmont, assim como nós temos diferenças, né? Eu já fiz a experiência, a gente vai publicar um livro sobre isso. Tá? Eu fiz a experiência, peguei 4 leitores e pedi para todos marcarem a seu modo João Belmont. As diferenças foram enormes entre as marcações. Tá? Então, uma marcação automática não vai ser a marcação padrão, de modo nenhum. Mas é um modo mais confiável de você comparar João Belmont de várias obras. Porque a gente, com o cansaço, a gente vai mudando de critério sem querer. A marcação humana, ela varia, ela flutua. Tá? Então, ela pode dar diferença pela própria dinâmica dela. Quando eu faço marcação automática, é o que a gente quer fazer, tá? A marcação automática ela vai ter sempre as mesmas falhas, mas as mesmas falhas para todos, entendeu? Então a comparação continua possível, tá? Porque eu vou acertar e vou errar igualzinho para todo mundo, ao contrário do que aconteceria se fosse uma marcação humana, entendeu? Aí a comparação fica muito mais confiável. Essa é a nossa ideia, tá? Sim. Eu só fiquei com essa questão porque eu tinha percebido que ele estava tendendo sempre a paroxítona e tal. Aí, quando eu estava lendo, eu estava tentando entender o que estava acontecendo quando ele optava pela oxítona. Então, é meio que eu não tinha chegado ainda em nenhuma conclusão, porque eu não terminei de ler todos os poemas. Tá. Assim. Mas eu só meio que esse é o foco da minha leitura agora, entende? Por que chega um momento que ele opta por outro que não seja paroxítona, porque realmente ele usa quase em todos, assim, é muito raro. O que pode ser feito, o OIDOS entrega isso, não na interface normal de uso, mas ele tem esse dado lá, o ADL consegue extrair para a gente, comparar as porcentagens de oxítona, paroxítona e proparoxítona, e ver se essa porcentagem é igual, diferente, muito diferente à média dos poetas da época dele, entendeu? Isso a gente pode fazer, tranquilamente. Então aí que dá um trabalho bom. Mesmo que a sua hipótese não seja verificável, no mínimo comparar esses dados e botar isso no artigo é muito útil para quem não tem familiaridade com essas ferramentas, não usa, mas o artigo vai publicar e vai estar o resultado lá para outras leituras críticas que podem vir depois. Então, está convidado. Se quiser meter a mão na massa, seja bem-vinda. Tá? Vamos trabalhar nisso. É só, se quiser, vamos fazer. Tá bom? Alguma coisa a mais? Por enquanto, não. Então, vou dizer para vocês, vamos trabalhar na leitura aí do método João César, na leitura de vocês do Augusto dos Anjos. Tá bom? Kátia, alguma coisa? Érica, alguma coisa a mais? Então tá bom, vou parar a gravação, tá? E aí deixo vocês trabalhando. Qualquer coisa, escrevam, mandem notícia, aí a gente marca uma conversa se for necessário, tá bom?
Obrigado, gente. Bom dia, bom trabalho para vocês aí. Até sexta. Até. Obrigada, até a sexta. Obrigada. Tchau.